Olá, milionários! Sejam bem-vindos aí, mais um encontro. Vamos hoje falar mais um golpe. Lembrando, qualquer dúvida, coloca lá no grupo do WhatsApp. Por favor, também compartilhe lá dicas que vocês tenham de investimento, que vocês estejam fazendo, que vocês tenham dúvida, tá certo? Também de algum investimento, para a gente poder discutir, tá? Bom, vamos dar prosseguimento ao nosso encontro. O monumental escândalo corporativo da Enron. Tá? A página 128 lá do livro que eu coloquei para vocês no grupo, Golpes Bilionários. Tem vários golpes ali, você pode ler e deve ler todos. Eu escolhi alguns, né? Para falar em todos, vai ser muito tempo que a gente ia gastar. Eu escolhi que eu achei mais interessante. Tinha alguma coisa assim, cada um somando uma coisa a mais no aprendizado da gente sobre golpes. Lembrando que a ideia aqui não é aprender para dar golpe, é para não cair neles. Perceber logo quando uma proposta de uma empresa, uma proposta de investimento for arapuca. Bom, já de cara sugiro esse filme, tem disponível no YouTube, parece que tem até na Amazon, mas tem gratuito no YouTube, né? Os mais espertos da sala. Então, conta sobre esse caso que eu vou falar para vocês. É um filme baseado em uma triste realidade e eu vou contar essa história para vocês. Bom, então veja só. Em primeiro lugar, esse simpático vovô aqui, tá? Ele nasceu em 42, Kenneth Lay, o nome dele, uma família batista pobre, né? Ele estudou, fez economia. Aí ele formou e fez o doutorado dele na década de 70, né, em 1970, início da década de 70. Depois ele trabalhou, depois de formado, ele trabalhou no setor privado, trabalhou também para o governo, tá? E abriu uma empresa, Houston Natural Gas, que foi fundida com uma empresa maior, chamada Internorth. Em 1985 houve essa fusão, e com essa fusão ela se tornou uma empresa com mais amplitude na área de energia, principalmente energia elétrica e gás, tá bom? E quando houve essa fusão, ela passou a ser chamada Enron, tá? Então ela ficou mais diversificada, como eu falei, né, mais abrangente e capitalizada. Então dessa união ela passou a ter mais recurso financeiro, tá? Pouco tempo depois, né, que foi fundido em 85, na verdade no livro traz que foi comprado, né? Aí eu fui dar uma atualizada aqui nesse encontro e vi lá que, na verdade, foi uma fusão, não foi uma compra. Bom, de todo jeito, em 86, o Kenneth Lay ele se tornou presidente dessa empresa. Está aqui, né, a logo dela. Um prédio bonito, um prédio grande que funcionava em Enron, né? Foi uma empresa bilionária no auge. E, então, como eu falei, a Enron Corporation foi uma companhia de energia. Tá? E no caso, a energia aqui, pense energia elétrica e gás, localizado em Houston, no Texas. Chegou a empregar 21 mil pessoas, mais ou menos. Chegou a ser líder no mundo em distribuição de energia, né? Como eu falei, eletricidade e gás natural. E teve um período que entrou também em comunicações, até a internet. Ano 2000, você estava no auge das empresas de internet, chamada bolha.com, né? Foi em 99, 2000, assim, que ela estourou essa bolha. Mas você teve um período que as empresas ligadas à internet tinham uma valorização explosiva. O faturamento da empresa atingiu 101 bi em 2000, né, um pouco antes dela falir, que era o auge do dito faturamento dela, que na verdade era uma fraude, como nós vamos ver daqui a pouco. Essa Enron, começa aqui o segredo do sucesso dela, né? Ela inovou, criando subsidiárias em paraísos fiscais. Por quê? Bom, vamos ver. Ela maquiava a contabilidade da empresa, né, pela distância, nós estamos falando aí de 26 anos atrás, né, 27 anos atrás. Ela conseguia, então, com empresas fora dos Estados Unidos, menos transparência. Então, era mais fácil você manipular os dados, fugia também do imposto americano, que ia para paraísos fiscais, né, ou seja, onde praticamente não se cobra imposto, tá bom? E ela também, por estar fora dos Estados Unidos, ela podia comercializar com outras moedas, né, não só o dólar, e paraísos fiscais geralmente são locais que fazem vista grossa
para quem está investindo lá. Então, garantia também o anonimato. Tá certo? Bom, essa altura do campeonato, você já entende que o lucro da empresa ele se liga ao valor da empresa. Pessoas procuram comprar empresas que são lucrativas. Quanto mais gente compra a empresa, maior procura, maior o preço da ação. Tá bom? Porque a oferta é a mesma, né? Então aumenta a procura, o preço sobe. Essa é uma regra prática. Tá? Às vezes demora mais, às vezes demora menos para o lucro da empresa ser refletido no balanço. E a gente procura essas distorções. Empresas boas que estão subavaliadas, tá bom? Mas eles manipulavam o resultado para parecer que a empresa lucrasse mais. Para quê? Para o preço da ação subir. Porque diretores de empresa, donos de empresa, têm milhões de ações da empresa. Então, imagina só, $1 ia ser milhões de dólares de lucro. $1 que subisse o valor da ação, de cada ação deles, eram milhões de dólares a mais que eles tinham na conta, não na conta bancária, porque a ação não está vendida, mas no patrimônio deles, né, na expectativa do que é o patrimônio deles. Bom, a economia aquecida nos anos 90, né, então pessoas vão comprar mais ações. Já vimos também que quando a economia está aquecida, quando a economia está bem, em outras palavras, pessoas correm para investir na bolsa, porque a bolsa está valorizada. Né? Então, havia necessidade de aumentar o lucro. Por quê? Para as pessoas acharem boa aquela empresa e comprarem, já que você está na competição de empresas que estão se valorizando, porque a economia está indo bem. Então, quando a economia vai bem, pessoas compram ações valorizam o preço. E as pessoas não vão comprar uma empresa que não está dando lucro. Então, por isso, cada vez mais, eles tinham que aumentar o lucro para justificar as pessoas continuarem comprando ação. Então, aí que vem as fraudes, né, que foi o tal balanço criativo. A grande inovação da Enro foi exatamente o balanço criativo que eles faziam. A maneira que eles fizeram o balanço criativo, melhor dizendo. O balanço criativo das empresas até, com certeza, tiveram antes, mas da maneira que eles faziam o balanço criativo foi a grande inovação, por isso que eu trouxe para vocês esse caso. Bom, a direção criou a ilusão de lucros de bilhões, quando, na verdade, a Enro perdia o dinheiro o tempo todo. Como que eles fizeram isso? Não, foi possível pela liberação dos mercados de eletricidade, que provocava violentas oscilações de preço, bem aproveitadas pela Enro. Então, a Enro, né, vocês viram que o Kenneth Lay, o presidente, ele trabalhou em órgãos do governo, então tinha um certo contato. Além disso, vocês vão ver mais à frente, a Enro financiou várias campanhas, seja do Partido Democrata, que é de esquerda, seja do Partido Republicano, que é de direita. Inclusive, no auge da Enro, estava o Partido Republicano no governo. O Kenneth Lay, vocês vão ver, ele chegou a ser até cogitado para ser secretário de Estado. Né? E com isso, eles conseguiam que a lei ficasse favorável aos interesses deles. E isso facilitava que eles manipulassem o preço da ação. Então, foi dessa maneira que eles fizeram algumas, entre aspas, inovações, que vocês vão ver daqui a pouco, quando eu for falar dos diretores, eu vou citar isso, mas, a princípio, a fiscalização era menor em cima da Enro, por causa desse contato forte que tinha com o governo, e sempre que eles precisavam mudar a lei para beneficiá-los, eles conseguiam. Tá? Então, é isso que está dizendo aqui. Tá certo? Então, a própria liberação do mercado de eletricidade, quer dizer, menos controle do mercado de eletricidade, a Enro conseguiu. Então, por isso, eles aproveitavam para poder manipular o preço. E aqui eu falei, né, essa liberação foi possível devido à forte ligação com os políticos de ocasião, ou seja, não importa o partido político, não importa quem está no poder é amigo deles. Em 2000, ela já era a 7ª empresa dos Estados Unidos, por volta de 5 mil empresas tem nos Estados Unidos. Aí eles estavam em 7º lugar, então, quer dizer, era gigante em 2000. Aí eu botei esse título aqui, tá? Contos de Fada e a Verdade, esse subtítulo. Não tem isso no livro, não. Das 500 maiores da Fortune, que é uma revista especializada em finanças, a Enro estava entre as 10. Olha só. O alto escalão sabia das mentiras, claro, porque a alta cúpula mesmo fazia manipulação. Mas os investidores, os bancos, os analistas, não. Aqui só uma ressalva, tá?
putz, investidor qualificado, né, quem realmente é rico com investimento, ganha muito dinheiro com investimento, né, não é o Rodrigo, um investidor mesmo milionário, tem milhões investido. Banco. Pô, banqueiro é um cara que conhece bem sobre investimento. Tá? Esses dois que eu falei, investidor qualificado, tem pelo menos $1 milhão para investir, né, que tem de patrimônio, que tem para investir. Banco, na verdade, para mim sabia, tá? Esse aqui está no livro lá, não tem como esses caras não saberem, tá bom? Agora, os analistas, eles não sabiam por quê? Porque eles faziam pouca cobertura da Enro. Por incrível que pareça, ser uma ação valorizada, mas a Enro, ela não fornecia muitos dados, né? Como acabou de ser dito aí, os dados eram falsos, né? Que eram divulgados, eram dados criativos, e eles passavam pouca informação, porque boa parte das operações eles estavam fazendo paraísos fiscais, fora dos Estados Unidos. Então, os analistas não foram, talvez, maldosos o suficiente, ou simplesmente foram preguiçosos, ou simplesmente foram até comprados, porque teve analista que começou a questionar a Enro, mas o negócio já estava já desandando. E aí foi demitido, inclusive, o Kenneth Lay, a Enro, no caso, como um todo, fez pressão para ele ser demitido. Mas aqui fica uma interrogação, né? Se os analistas realmente não sabiam. Tá certo? Eu acredito que alguns até conseguiram ver, mas foram pressionados a não falar, outros talvez receberam vantagem para não falar. Então, aí, cada caso é um caso. Bom, continuando. Lei e os diretores lucraram com inside information. Isso é um crime, tá? O que é inside information? É você usar a informação que só você sabe por estar dentro da empresa para ganhar dinheiro. Por exemplo, você sabe que a empresa vai ter um grande prejuízo. Aí você faz o quê? Vende o máximo de ação que você pode, antes de sair o resultado. E aí, quando sai o resultado, de novo, lucro acompanha a cotação. Então, se você tem prejuízo, a cotação cai. Né? Só que quem sabia vendeu antes e ganhou uma grana com o preço anterior, que ia ser maior do que o preço que foi vendido. Entendeu? Por exemplo, um caso que aconteceu aqui no Brasil. Teve uma empresa, assim, nos anos 70, ia distribuir um grande dividendo num período. Aí os diretores da empresa fizeram o quê? Eles sabiam antes, compraram muito da ação. Aí daqui a pouco, quando foi anunciou que o dividendo ia ser alto, pô, a ação subiu pra caramba. Eles se beneficiaram dessa subida. Então, isso é inside information. Tá? Aqui está errado, por essa data aqui. 42 foi o ano que o Lay nasceu. Tá? Isso aqui é por volta de 2000, tá bom? Isso aqui está errado, desculpa. Já revisei esse domingo, ainda passou isso aqui. Ele recebeu 42 milhões de gratificação. Aí até coloquei, sobre os dados falsos, que era lucro manipulado. Aí eu coloquei IRB, americanos. Por que eu coloquei essa observação para eu lembrar de falar com vocês? É porque, veja só, eu sou uma pessoa que apoio a meritocracia. Quanto mais você produz, mais você tem que ganhar, tá bom? Então, os diretores, eles, de certa forma, eles são premiados pela meritocracia. Eles recebem um salário base, mas recebem bonificação. Então, isso no mercado financeiro, em geral, isso acontece, né? Não só a nível de diretor, até em escala menor, níveis mais baixos, como operadores, por exemplo. E a partir do lucro que a empresa tem, que você dá para a empresa de lucro, você recebe mais. Pô, eu acho isso super justo, só que tem um problema, com pessoas desonestas, cara, eu tenho que pensar alguma forma de proteger essa ideia de pessoas desonestas. Porque no caso da IRB, no caso da Americana, os balanços foram fraudados também, assim como da Enro. Né? E por que foram fraudados? No caso ali falava, né, o livro fala que os diretores fraudaram, porque estava na época de valorização da Bolsa Americana, né? Como eu falei com vocês, época da .com, das empresas.com, então tinha que dar lucro para justificar crescer, que já que as empresas de tecnologia estavam crescendo pela expectativa que no futuro elas fossem ser muito valiosas, igual está acontecendo com a inteligência artificial. A inteligência artificial é uma maravilha, é uma realidade, nós vamos depender muito mais da inteligência artificial do que a gente depende hoje, e vai ser uma coisa que vai ser útil para nós, né, mais ainda do que é hoje, só que não é toda empresa de inteligência artificial que vai dar certo. Então, as empresas valorizam já as pessoas achando, as pessoas apostando que essas empresas valorizarão.
no futuro, está entendendo? Então, na época, aconteceu a mesma coisa com a internet. A internet é uma realidade hoje, já estava sendo naquela época. Nós dependemos bastante da internet, né, porque nos traz muito conforto, nos traz muita qualidade de vida, só que não foram todas as empresas de tecnologia, todas as empresas da internet que vingaram. Tinha muita empresa que não tinha como, nem dava lucro na época, né? As pessoas compravam só na aposta, tá certo? Então, a Enron seguiu esse roteiro. Agora, a loja americana, que não tem nada a ver com tecnologia, o IRB, que não tem nada a ver com tecnologia, por que eles fraudavam os lucros? Porque os diretores recebiam mais a partir do momento que a empresa tivesse mais lucro. Então, eles manipulavam também os balanços para parecer que o lucro era maior do que realmente era. Então, as ações que eles subiram para caramba, tá? E depois, nos dois casos, desabaram. Tá? Americano, você ainda consegue sobreviver, está aí nos trancos e barrancos, e IRB está lutando aí, já tem uns 3 anos para se reerguer. Isso aqui é uma resseguradora, Instituto de Resseguros do Brasil, tá bom? Que é uma área muito boa, é a única resseguradora do Brasil, seguros é uma área boa, só que a fraude que estiver está até hoje tentando se reequilibrar. E as americanas, né, varejo, que é um setor complicado, mas fraudaram os diretores. Até aqui na americana foi pior, cara, não foi nem só direção, não. Próprios funcionários, vários funcionários de níveis até inferiores, participaram da fraude. Né? Os diretores ganharam muita grana, porque eles recebiam participação dos lucros. Então, eles fingiam que o lucro era maior para ganhar mais dinheiro. Tá? É sobre isso daí. Então, aqui no caso, o Lei recebeu 42 milhões só de gratificação, fora o salário dele. Né? Por quê? Por presumível lucro da Enron que não existia de verdade. Tá bom? Então, por isso aí é um problema que nós temos, já aconteceu várias vezes, né? E não é sempre que dá errado. Às vezes os caras realmente trabalham mais, produzem mais, e vários diretores, como eu falei, têm ação da empresa, então eles, dando lucro real para a empresa, eles ganham dinheiro também, porque é valorização deles, mas tem esses casos. Tem um filme brasileiro que fala do Eike Batista, eu não estou lembrando o nome, pesquisem, por favor, na internet, dá uma olhada, assista se tiver oportunidade, que ali conta sobre isso aí. A empresa de petróleo, que o Eike Batista fundou, né, a OGX, e, na verdade, os diretores eles fraudavam o resultado da empresa. Como o Eike não era da área de petróleo, acreditou nos casos e tomou um ferro danado. Porque a empresa estava deficitária e ele pensava que estava dando lucro, que estava indo de vento em polpa. Assiste lá que vocês vão ver os detalhes aí que aconteceu. Bom, o Lei estava no auge, né? Em 2000, dezembro de 2000, foi cogitado a secretária de Tesouro do George Bush, que era presidente dos Estados Unidos na época. Né? Mas, na verdade, ninguém dá um golpe empresarial sozinho. Quem era cúmplice do Kenneth Lay? Então, Andrew Fastow, que era o diretor financeiro, ele manipulava os balanços da Enron. Tá bom? Esse camarada, ele trabalhou com o próximo que eu vou falar aqui, e, de certa forma, entre aspas, aprendeu a malandragem com ele. Né? Os lucros das transações, ele também é o seguinte, ele estava falsificando os balanços e ele manipulava também algumas operações onde ele, amigos e familiares ganharam centenas de milhões de dólares. Vocês vão ver mais à frente ele falando aí dele. Ele já tinha, né, feito alguns negócios duvidosos, tipo na época do subprime. Subprime foi quando teve uma bolha de hipotecas imobiliárias nos Estados Unidos. Em 2008 explodiu a bolha, né, e colapsou o mercado, foi uma crise mundial que aconteceu por causa do mercado imobiliário americano, bolha no mercado imobiliário americano. E ele já participava de uns esquemas desse meio suspeitos, vamos dizer assim, negócios duvidosos, né? Coisa assim que não tinha muito cheiro de coisa honesta, né? Aquele Fastow, ele trabalhou, ele foi muito próximo do Jeffrey Skilling, o diretor executivo da Enron Online, que foi fundado em 99. Ele já estava na Enron. Isso aqui foi um braço, como eu falei, né? Em 99 foi o auge das empresas de tecnologia na internet, especificamente, e a Enron criou a Enron Online. Esse Jeffrey Skilling, ele era muito inteligente, pelo que eu pude averiguar, tá? Mas ele entrou também nessa roubada. Aquele Fastow, já era um cara já desonesto,
e trabalhou com ele e aperfeiçoou a desonestidade dele com esse cara aqui. Esse cara parece até que era um cara honesto em si, ele foi desonesto em nome da empresa, vamos dizer assim, né? E ele é um cara realmente capaz, era um nerd esse cara aí. Fez daí a maior vendedora de gás e eletricidade dos Estados Unidos, né? A venda chegar a 27 bilhões. Aqui é um ponto. Introduziu uma inovação ilusória nos balancetes. Lançava os lucros estimados das vendas futuras. Aí eu joguei aqui. E se não vendesse? Exatamente, muitas vezes não vendeu, então não teve o lucro que ele jogou no balanço. E essa foi a inovação. Tá? A grande diferença de outros golpes é que eles criaram esse tipo de coisa, de projetar lucros do futuro. Tá? Outra coisa, né? E se desse prejuízo? E sim, vários casos ocorreram deles terem prejuízo, eles jogaram um lucro bem maior do que teriam mesmo se tivesse dado certo. Tá bom? Já adianto para vocês. Isso é um grande problema, foi esse. Bom, a saúde financeira daí não foi deixada de lado para se inflar o preço das ações e aproveitar o boom da tecnologia. Até coloquei bolha.com, que eu já comentei com vocês. Tá? Teve uma grande bolha que explodiu em 2000, que exatamente as ações de tecnologia estavam com preço muito acima do que era a realidade. Né? Isso é uma bolha. Quando você tem uma valorização sem fundamento, chega num certo ponto que não se sustenta, o mercado desaba de vez. E quem comprou com preço alto vai lá para o fundo, perde dinheiro. Como a ação subia constantemente, investidores e bancos continuavam colocando dinheiro na empresa. Né? Então, como eu falei com vocês, investidor pequeno, eu entendo, agora investidor qualificado, experiente, com dinheiro, e banco, então eu questiono muito isso daí, que os caras estavam ganhando alguma para fazer isso aí, botar dinheiro numa empresa que não tem fundamento. Como eles estavam muito endividados, os diretores sabiam que se o preço da ação caísse, não parariam mais. Né? Até botei aqui ação de crescimento. Né? Coloquei exemplo da Taurus. Tá? O que é essa história da Taurus? É que é uma empresa de armas aqui do Brasil, a única, né? Praticamente um monopólio de armas no Brasil, porque só tem ela. E ela passou um período muito ruim, produzindo armas ruins, né? E com isso o preço desabou. O que é arma ruim? A arma, por exemplo, tinha vídeo, um policial militar usando a arma da Taurus, ela caía no chão e disparava sozinha. Entendeu? Então, esse tipo de coisa. Queimou o filme da Taurus, a ação caiu bastante. Caiu lá para... Eu comprei a R$ 4,50 na época. Ela chegou a ser até mais barata. Quando eu atentei para ela estava R$ 4,50. E depois ela valorizou até R$ 26. Eu vendi uma parte das ações, a gente fala realizar o lucro, né? Então eu vendi mais ou menos esses 30% da ação quando ela chegou a R$ 21. Ela chegou depois a 26. Eu vendi uma parte das ações, então é como se fosse eu recuperar o dinheiro que eu investi nela. E depois ela caiu, ela desabou, porque as pessoas pensaram, né? Ela realmente melhorou, fez uma reestruturação, melhorou o produto, então voltou a dar um lucro consistente. Como eu falei, só ela vende aqui no Brasil. Boa parte ela exporta dos Estados Unidos, ela compete no mercado americano, né? Então não é uma empresa qualquer, que ela bate de frente lá com as empresas americanas. E a ação, então, disparou. Só que o pessoal pensou que ela ia continuar crescendo indefinidamente, que ela era ação de crescimento. E quando mostrou que não, né, que ela tem uma limitação óbvia, que não dá para expandir, vender arma, não vai aumentar infinitamente, e aí o preço da ação desabou. Vocês terem uma ideia, tudo bem que ela passou também agora o período de tarifa do governo Trump e tal, foi afetado, mas ela está valendo atualmente menos de R$ 5. Está quase a hora que eu comprei há anos atrás. Aí. Tá certo? Então é sobre isso aí. Eles sabiam que ia acontecer. Eu preciso citar esse caso da Taurus, que a partir do momento que ela caiu, ela despencou. Né? Saiu as pessoas que achavam, estavam comprando, esperando ela subir cada vez mais preço, continuar valorizando. Quando viram que isso não ia acontecer, simplesmente venderam. Ela não caiu direto para valor de quase R$ 5 que está hoje. Né? Foi caindo gradualmente, 26, 22, 20, 17, 15, 11, 12. Eu cheguei a comprar R$ 11, achei que estava barato. Né? Depois de eu ter comprado, por R$ 4,50 foi o preço inicial que eu comprei. Eu cheguei a comprar algumas a R$ 11, R$ 10, achei que estava barato, mas ela continuou caindo. E comprei também agora,
voltou aí a R$ 5, eu comprei mais alguns, inclusive mês que vem vou comprar mais. Porque é uma empresa boa, ela tem fundamento por causa disso. Então não é nem que ela vai voltar ao preço, ela paga dividendo. Tá certo? Então não está pagando muito dividendo pelaquela situação que já acabei comentando do Trump, né? Oh, meu Deus, como é que fala? Das tarifas. Né? Mas isso daí já passou e vai se recuperar. Bom, olha só, em 99, a ação chegou a ter pico de R$ 90. Tá certo? E, como ela valorizou, né, que é o máximo que ela tinha atingido, tinha crescido bastante o valor, aí poucos analistas viram se preocupados com a pouca transparência da Enro. O número agora aumenta, começa a questionar se tem fundamentos chegar a esse valor. Né? Então, em 2001, ela tinha aí 50 bilhões de renda registrada. Não é lucro, é renda, tá? Arrecadação. Houve um grande aumento da renda, só que só 2,1% da margem de lucro, ou seja, preocupante, né? Porque aumentou bastante a renda, mas o lucro nem tanto, alguma coisa não está fechando. Bom, teve problemas operacionais na Índia, tá? Não conseguiu suprir a demanda lá de energia. Nos Estados Unidos também teve uma crise de energia nos anos 2000 e 2001. Isso foi muito ruim para a Enro, porque ela não conseguiu oferecer energia suficiente onde ela estava operando. E o que acontece? Em 2000, quando começou a faltar energia em estado que ela operava, a ação caiu 30%. Né? Como eu falei, então, não conseguiu operar, vai ter prejuízo, pessoas vendem ação. Não vai operar, pessoas que estão com a ação falam, pô, esse negócio não está bom, deixa eu sair antes de piorar. Vende ação, preço cai. Em agosto de 2000, esse Skilling, que era o diretor executivo, ele sai da empresa depois de 6 meses. Né? Então, eu até coloquei aqui, foi boi de piranha. Que, opa, saiu, agora vai resolver. Agora vai resolver o problema, que ele saiu. Bom, antes ele vendeu 450 mil ações por 33 milhões de dólares, olha só. E ainda ficou com 1 milhão de ações. Então, só isso aqui, cara, que ele tirou, mesmo caindo 30% das ações, talvez valesse bem menos que valesse no momento que ele vendeu, então está de bom tamanho. Ele pegou bem menos, né? As 450 mil ações valiam bem menos, com certeza, antes, quando ele comprou, né? Antes da venda que ele fez. Bom, aqui só uma charge, né, da época, né, da Enro, energia, eu estou ocultando aqui uma família, dando choque aqui numa família. É como se fosse uma cobra, né? Atacando, causando mal às pessoas, né, a charge do problema da Enro. O Lei, ele acumulou, né, ele era presidente, ele assumiu também o lugar do Skilling. Aí agora está tudo bem, por isso que eu falei, boi de piranha. Não, agora ele saiu, agora resolvemos o problema, não se preocupa, o problema foi embora. Mas as ações continuaram caindo. Os analistas começaram a ficar preocupados, né? Porque o que está acontecendo com essa ação que subiu, agora começa a cair, e eles não conseguiam dados suficientes, como eu falei, né? Desde o início lá. O Lei admitiu a dificuldade de se ler os balanços, mas atribuiu isso à sofisticação das atividades da Enro. Foi que a Enro era um modelo muito avançado para a época, por isso que eles não entendiam que estava tudo bem. Eles olhavam o balanço e achavam que estava alguma coisa ruim. Outubro de 2001. A diretoria teve de admitir perdas de mais de 1 bilhão no terceiro trimestre, porque não teve mais como esconder, não teve mais como maquiar. Né? A SEC, que é o órgão americano que controla a Bolsa de Valores, né, começou a investigar a Enro. Né? As ações despencam para $20. Lembra, eu tinha falado, estava R$90 no auge, 80, R$90, agora caiu para 20, tá bom? Uma queda absurda, né? Lei demitiu o Festo, que era o diretor financeiro, e foi o outro boi de piranha. Né? Peraí, estou no problema, vamos mandar o diretor embora agora, aqui agora é tudo resolver. E aí o Lei lembrou que Arthur Andersen, que é uma empresa aí que era quase centenária, auditava a companhia, era uma grande empresa de auditoria. Está aqui a logo dela. Bom, as táticas de protelação e a falência. A Enro pega um empréstimo de 3 bilhões para pagar as dívidas, só que isso aqui durou 15 dias. Tá? A situação era caótica na empresa. Depois não conseguiram mais empréstimo, por isso que a empresa quebrou de vez. Muitos Standard & Poor's, que são empresas de rating, né, avaliação,
da situação de empresa. Rebaixaram a nota de crédito da Enro para pior risco, né? Então isso só piora a situação, tem mais pessoas em ação. Aqui a questão de empréstimo começa a ficar pior ainda, porque está com um nível ruim na avaliação. Na verdade, esses avaliadores, Moody's, Standard & Poor's, isso aqui, cara, são um lixo, porque na própria quebra, bolha, né, que eu falei do mercado imobiliário americano, que foi chamado de subprime, essas duas estavam dando ok para as empresas lá imobiliárias, mercado imobiliário. Então, na verdade, são um lixo. Aí tu vai falar, não, mas a gente não tem nada a ver com isso, a gente só avalia, o problema é de quem está comprando. Então, são um lixo, até porque elas recebem dinheiro das empresas, né, para avaliar. Então, tem um conflito de interesse sério nisso. Bom, aí falou que é pior risco, meus camaradas, aí já era, né? A ação despencou para $7, de 90 caiu para $7, quase 15 vezes ainda, 12 vezes aí de queda. Lei fez uma negociação promissora para vender a Enro, mas o negócio foi abortado depois do rebaixamento. Tu lembra lá a gente viu a questão da pirâmide, né? O esquema pós, né? Poison do Charles, né? Poison, que a gente viu, que é pirâmide, que é o parecido com pirâmide. Lá também, quando o Carlos foi vender a empresa, o que acontece? O jornalista lá divulgou que a empresa era uma farsa, a empresa dele que de troca de cupons. Né? Dá uma olhada lá, se você não está lembrado. E aí, nisso, quem ia comprar se afastou do negócio. Aqui, estava querendo vender, eu fico bobo com quem vai comprar, que a pessoa pega, olha a balança, analisa e ainda vai comprar. Na época lá passada, pô, tudo bem, era 1920, mas aqui, anos 2000, você não perceber que isso aqui era um golpe, não sei quem queria comprar um negócio desse, mas tudo bem. Esse que se afastou quando foi rebaixada a empresa. Revelou-se que Leivas diretores venderam centenas de milhões de dólares em ações. Aqui, de novo, um site inside information. Ele sabia que o negócio ia mal, então vender. Por isso que quando você estiver analisando uma empresa, tá, e vê que tem diretor vendendo, então não significa que o negócio é ruim, mas é um sinal amarelo. Pode ser que a empresa está cara e eles estão vendendo a ação por causa disso. Então não vale a pena você comprar. Mas pode ser também que a empresa está muito ruim e está perto de quebrar, por isso que os caras estão saindo. Tá bom? Então é bom analisar. A empresa Vivara, quando ela, um tempo atrás aí, o dono dela, o fundador dela, vendeu uma quantidade boa de ações. Só que não é que ela estava ruim, é porque ele queria se retirar, ele queria se aposentar. Então você tem que analisar. Mas está vendendo, opa, é um sinal amarelo. Tá? Por outro lado, se o diretor está comprando ação, ninguém melhor do que quem está dentro da empresa sabe se ela é barata ou não. Se está comprando é que está barato. Compra sem dó. Você vai lá e pode comprar sem dó, que você está fazendo um bom negócio. Tá? Aqui é muito comum nos Estados Unidos, né, a pessoa investir no mercado de ações para sua própria aposentadoria. Então, nos Estados Unidos, você não tem previdência privada, igual tem aqui no Brasil. Por um lado, eles ganham mais ou menos 6 vezes mais. Um funcionário nos Estados Unidos ganha, um empregado nos Estados Unidos ganha 6 vezes mais ou menos mais que aqui no Brasil. Então, você sabe que não vai ter previdência privada, o que ele faz? Procura economizar para aposentadoria. E é muito comum o funcionário comprar ação da empresa que trabalha, que eu acho bem louvável, porque ele vai trabalhar com mais vontade, com mais disposição, ele pode atuar na valorização da ação que ele tem, porque se a empresa dele for melhor no mercado, quanto melhor for, mais ele ganha. Então, eu acho bem interessante esse tipo de coisa. Só que é triste quando você toma um golpe, né? Que aí, em um ano, é a valorização de 90% da ação. Então, o único funcionário chegou a perder $800 mil na época. Você imagina só, cara, que prejuízo, coitado. Vai perder o emprego e vai perder a economia que ele fez para a aposentadoria. Em novembro de 2001, o alto escalão é obrigado a admitir uma situação desesperadora. 90 bilhões de dívida e dívida de curto prazo. Isso aqui é interessante também, quando você for analisar uma empresa. Uma dívida de longo prazo, dívida nunca é uma coisa boa. Tá? Olha, não vou falar assim nunca, né? Foi uma dívida que foi adquirida para melhorar a produção, se a empresa vai lucrar mais, né, do que custa o empréstimo, vale a pena pegar empréstimo, mas
dívida geralmente não é bem vista, tá? E principalmente de curto prazo. Se tiver 90 bilhões de dívida distribuída em 30 anos, é uma coisa. Agora, 90 bilhões de dívida, se eu não me engano, ia vencer no máximo em um ano. Tinha dívida que já vencia em um mês, 2 meses, dívida alta, e no máximo um ano venceria esses 90 bilhões aqui. Tá? E aí, como eu já tinha falado, a negociações fracassaram. Claro que um doido que quisesse ainda comprar e vendo a situação. E, por que eu sou doido? Porque se sai no noticiário esse tipo de coisa, é que já estourou, né? Então, na verdade, quem sabe o mínimo de mercado já tinha visto, já tinha sabido que ela ia bem. Bom, os 3 milhões de empréstimo acabaram em 50 dias. O empréstimo foi pego lá. Então, não deu para nada. A SEC anunciou investigação contra a Arthur Andersen, porque fazer auditoria. Como que você não percebe que a situação de uma empresa que você está auditando é desesperadora? Você fala que está tudo ok. Né? E aí, aqui nós tivemos o Banco Master, que você vê, né, quem era do mercado sabia. Você vai ver, está aqui como golpe. Eu não sou do mercado, eu sabia que aquilo era um golpe. Você imagina quem está no dia a dia do mercado financeiro. Você imagina quem trabalha em banco. Tá? É claro que eles sabiam. Tá certo? E aí, aqui não tem a SEC, mas aqui tem o Banco Central. Aqui tem também regulação na Bolsa de Valor. Até que não era o caso, que o Banco Master não tinha ação na Bolsa. Mas você tem aqui o Banco Central. Será que ninguém percebeu que está alguma coisa errada lá? Aqui, então, em Wikipédia, né, falando da Enro aqui, a falência dela, uma companhia de energia que perpetuou a maior fraude contábil na história. Está lá, Investopedia, né? Investopedia, como definição de erro. As dívidas chegaram a 23 bilhões. As ações despencaram para 60 centavos. Ó, já chegou a valer 90, cara. Olha só, 60 centavos. Citigroup e o JP Morgan correram sério risco de calote. Está aqui, esse aqui é o fundador, né, do banco JP Morgan, é o próprio JP Morgan. O resultado foi a mais cara falência dos Estados Unidos. Aí o triste, né, 4 mil pessoas ficaram desempregadas. Então, impacto social. Aqui no Citigroup, o JP Morgan tinha emprestado bastante dinheiro para a Enron, né? Mas correr sério risco empático, o governo vem e socorre, né? O banqueiro quando a empresa vai quebrar. Geralmente acontece isso. Aqui, olha só, chegou o máximo de $90, né, que eu já falei para vocês. E isso aqui em 23 de agosto de 2000. E depois chegou o mínimo aqui, ó, praticamente zero, né, 60 centavos, quando? 23/12 de 01. Um pouco mais de um ano depois, você tem aí a quebra total da empresa. E aqui está mostrando, ó, por volta de $20 era o preço da ação, né? 96, 97, 98. Aí, de repente, ó, na época da bolha.com, aí subiu, né? Aí que disparou em 2000. Foi em 2000 que houve o estouro da bolha, tá? Das .com. Então, tem alguma ligação também com a quebra da Enron. A situação era, desde o início, uma fraude, era insustentável, mas não acredito que a coincidência também ter quebrado junto com o fim da bolha.com. Aí desabou o preço, né, que pegou exatamente, foi o ano 99, 2000, 99 e 2000, acho que foram os anos de maior bolha das empresas de tecnologia de internet. Bom, as acusações. Analisar o balanço da Enron durou anos, então ela faliu em 2001, só o julgamento ocorreu só em 2006, janeiro de 2006, 5 anos depois. Principais acusados: o presidente, o Kenneth Lay, o executivo-chefe, Jeffrey Skilling, e o diretor financeiro, Andrew Festel. Os 3 principais, né, que a gente já apresentou. Aí está até aqui, ó, aqui é culpado, que é um jornal de Houston, né, Houston Chronicle, né? Então aqui mostrando na época o jornal,
pedido que será dada prisão para os ex-chefes da Enron. Lei. Acusação para 25 a 30 anos de cadeia. 90 milhões de dólares em danos morais e multas. Tá? Só que ele morreu 2 meses antes da sentença. O Skilling, 24 anos e 4 meses de prisão. 24 milhões para o fundo de pensão da Enron. Bom, ele vendeu, lembra que ele vendeu as ações 33 milhões de dólares, 450 mil ações, tirando 24 milhões, ele sobrou 9 milhões a princípio para ele. Ele não tirou por fora aí outra coisa, se não vendeu aquelas 450 mil no momento, tá? Ainda teve 9 milhões. Na verdade, eu acho que esse Skilling, no final das contas, ele se suicidou quando faliu a Enron, tá? Aqui não está falando no livro, mas pesquisando eu tinha visto isso daí. Até naquele filme Mais Perto da Sala, na verdade é um documentário, fala sobre isso. E aqui, condenados, né? Então, os 3 foram condenados no final das contas. Que é a notícia da CNBC, jornal que tem nos Estados Unidos. Festel, ele fez delação premiada, né? Ficou só 6 anos de prisão. Na verdade, era mais de 10 anos que ia ficar. As conexões políticas é aquela da Arthur Andersen. A Enron investiu 7 milhões, tá, para colocar a legislação e a previsão da energia na direção certa, né? Subornou políticos e órgãos reguladores. Investiu tanto na esquerda quanto na direita, como eu já investi. Tá? Capitalista não tem partido político. Em 2002, a Arthur Andersen foi condenada por obstrução de justiça. É porque eles estavam destruindo documentos internos, quando foram pegos documentos internos, por isso que foi condenado por obstrução de justiça. Já estava sendo uma investigação da SEC, né, que é o órgão regulatório dos Estados Unidos, e no final eles foram pegos destruindo o documento e foram condenados. Aqui uma chave que eu achei interessante dele, aqui é o Bush, que era o presidente na época, tá? E inclusive ele era ligado ao setor de petróleo, que é o setor de energia, né, em última análise. Aqui eu acho que é o Dick Cheney, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, tá? Na época, se eu não me engano, é o Dick Cheney, que com certeza é o Bush. Então, todos ligados aqui a um transmissor, né, de energia elétrica da Enron aqui, quer dizer, todo mundo enrola aqui, a Casa Branca, o Pentágono, né, órgão regulador, órgão auditor, quer dizer, tudo fazendo parte do emaranhado da Enron, controlando todo mundo. Né? Aqui está a rede de energia, né? Tinha 28 mil empregados nos Estados Unidos, né, Arthur Andersen, e 85 mil no exterior. Após o escândalo, a legislação sobre contabilidade e auditoria tornou-se mais rigorosa em muitos países. Sempre assim, depois de ter arrebentado a porteira, aí vem para poder fazer alguma mudança, até para dar uma satisfação para a sociedade, né? Como foi com você? Como é que chegou a tal ponto esse tipo de coisa? Então, eles, para dar um cala-boca, eles, não, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, agora vai melhorar, não vai ter mais problema, né? Sempre acontece isso. Calculou-se em 28 bilhões de prejuízos devido às fraudes. Aqui é Arthur Andersen, contabilidade, né? Foi fundado em 1913, olha só. Faliu em 2002, por causa do escândalo da Enron. Né? Qual foi a inovação desse golpe, meus amigos? Então, quem tiver interesse, manda aí para nós, para a gente ver qual foi a inovação que você achou desse golpe. Tá bom? Então, perguntas, coloca lá no grupo, vai ser um prazer para a gente estar discutindo. E obrigado por mais essa participação. Até a próxima.